Hoje nós vamos fazer o estudo do livro de Apocalipse, capítulo 13. Nós vimos que no capítulo 12 e 13 e 14, surge aqueles 4 inimigos de Deus, que é o dragão, a besta do mar, a besta da terra e a Babilônia, que é os templos prostituídos. Agora esse dragão, que é Satanás, ele vai agora usar a figura de 2 bestas para atingir o povo de Deus, a descendência de Jesus. É agora a maneira que ele vai fazer para atingir esse povo de Deus. Ele não teve sucesso, o menino nasceu, Jesus foi à cruz, lá ele é derrotado, porque ali Jesus esmaga a cabeça da serpente, mas agora ele vai usar a figura da besta do mar e da besta da terra. Vamos saber quem é essas bestas, que está em Apocalipse, capítulo 13. Aí diz, vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfema. É uma besta com poder, uma besta que tem inteligência, uma besta orgulhosa. E no próprio capítulo, lá no capítulo 17, nós vamos ver que esse mar que ele fala é a questão de multidões, muita gente. Mas ele vai dizer agora no versículo 2, a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como o leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono, e grande autoridade. Então essa besta tem o poder dado pelo dragão. Nós vimos que Jesus é a encarnação de Deus. Mas essa besta é a encarnação de Satanás. Por quê? Porque ele deu o poder para essa besta. Mas por que ele fala que a besta é semelhante a leopardo, pés de urso, boca de leão? Se nós estudarmos lá vem Daniel, ele fala desses animais. E ali ele compara esses animais com o Império Babilônico, o Império Persa, o Império Grego e o Império Romano. E cada império desse, eles perseguiram o povo de Deus. Nabucodonosor perseguiu o povo de Deus, destruiu Jerusalém, destruiu o templo. O Império Persa perseguiu. O Império Grego perseguiu com Antíoco IV, que profanou o templo sagrado. E os romanos também perseguiram o povo de Deus, através de Nero, através de Domiciano, que já era o espírito de Cristo reinando naquela época. Agora ele está dizendo que esse reino que vai se levantar tem poderes semelhantes a esses impérios que já existiram. Ou seja, esse império que vai surgir, que vai ter um líder, que é a figura do anticristo, essa besta do mar, nada mais é que o último anticristo, que tem poderes semelhantes, juntando todos aqueles impérios, babilônicos, medo-persas, gregos, romanos, junta tudo isso. E agora surge um líder, como tinha naqueles impérios. E esse líder é o último anticristo, o anticristo apocalíptico. É evidente que a figura do anticristo, o espírito já aconteceu, já está acontecendo. Quando no primeiro império surgiu Nero, Domiciano, General Tito, Hitler, tudo isso é a figura de anticristo que já surgiram. Mas esse aqui é o último anticristo que vai aparecer, conforme está lá em Tessalonicenses,
que, vamos ler aqui Tessalonicenses, que diz o seguinte. Diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, ser revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Quando o Paulo escreve para essa igreja de Tessalônica, é porque eles entendiam que Jesus já tinha voltado, eles tinham ficado. E Paulo diz, não. Quando para que Jesus volte, é preciso que essa figura do anticristo apareça. Então o fato é que este anticristo, esse homem da iniquidade, ele tem muito poder e grande autoridade. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada de toda a terra e se maravilhou guiando a besta. Vamos ver que essa besta, ela teve uma ferida mortal e foi curada. É como se tivesse tido um milagre nessa besta para que ela fosse acreditada. Era para que ela tivesse seguidores. Assim como Cristo morreu, ressuscitou, ela aqui teve uma ferida e foi curada para que ela tivesse credibilidade e muitos viessem acreditar nela. E adoraram o dragão porque deu sua autoridade à besta. Também adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela, com essa besta com muito poder? Quem pode enfrentar essa besta? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfemas e autoridade para agir durante 42 meses. Que é aquele tempo. Nós sabemos que quando nós estudamos o livro do profeta Daniel, o profeta Jeremias profetizou, quando o povo sai de Jerusalém, e Jerusalém destruída por Nabucodonosor, ele profetizou um cativeiro de 70 anos, que aquele povo ficaria na Babilônia 70 anos. Mas depois, Daniel tem um sonho e profetiza que é 70 semanas de 7. Então vamos ver lá em Daniel que dessas 70 semanas, 69 já se cumpriram. Só que nós vamos entender que não é literal, o Apocalipse é todo figurado. E falta uma semana para se cumprir as 70 semanas. Então nós temos 4 tipos de colocações. Existe uma visão da Macabé, que ela vai desde o exílio até Judas Macabeu, quando ele profanou o templo, com Antíoco IV. Outra visão é a dispensacionalista, que essa semana ela teve uma descontinuidade, e ela vai acontecer lá próximo da segunda vinda de Jesus. Mas tem aquela preterista que diz que ela começou também com o decreto de Ciro, e vai até a destruição do templo do ano 70. Mas a visão mais lógica é a visão futurista, que as 69 semanas, elas encerraram com a morte do Messias na cruz. Então, nós estamos vivendo a primeira metade da última semana de Daniel. Nós estamos dentro da última semana de Daniel, na primeira metade. Então, nós vamos ver que deu autorizado para agir por 42 semanas. Durante 2 meses, 42 meses, que é 3 anos e meio. Só que, quando esse anticristo surgir, ele vai surgir na segunda metade da semana de Daniel. Nós podemos dizer, mas essa primeira semana está com 2000 anos, sim, porque não é literal. Mas quando esse anticristo surgir, ele vai surgir por pouco tempo, para que ninguém venha a cair.
E aí nós vamos ter a chamada grande tribulação. A grande tribulação que vai acontecer ocorrerá exatamente na segunda metade dessa semana, na última semana de Daniel, na 70ª semana, na segunda metade. É onde o anticristo aparece e ali há uma grande tribulação. Aí ele vai dizer agora assim: e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, e saber os que habitam no céu. Até os que habitam no céu são difamados. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e o vencesse. Então, foi também lhe dado que pelejasse contra os santos e o vencesse. Quem são esses santos para que fosse vencido? É a igreja que está dentro dessa grande tribulação. Então, essa ideia que a igreja não vai passar pela grande tribulação não tem fundamentação bíblica. Olha o que diz o versículo 7 do capítulo 13. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos, contra o povo de Deus, a igreja salva. Os que foram regenerados, justificados, colocaram a fé em Jesus Cristo, eles estarão dentro da grande tribulação, sim. Não há nenhuma dúvida disso. E o vencesse, ou seja, muitos vão morrer dentro dessa grande tribulação, a igreja. Mas nós sabemos que quando um cristão verdadeiro, um regenerado morre, ele venceu. Por quê? Porque a sua alma vai estar em gozo no altar de Deus. Nós não podemos temer quem mata o corpo, e sim quem mata a alma e faz perecer no inferno. Mas quem mata o corpo de um servo do Senhor, não há problema nenhum, porque a alma vai para o lugar de gozo. Então aqui fica claro para nós que quando Jesus voltar pela segunda vez, haverá dois eventos ao mesmo tempo. Haverá o arrebatamento da igreja, esses que estão dentro da grande tribulação serão arrebatados, os que estiverem vivos ainda, estiverem vivos, que foram selados com o selo do Espírito Santo, e os que morreram em Cristo serão ressuscitados num corpo glorificados, junto com a alma que Jesus vem nos ares, com a alma dos que se salvaram, que estavam no altar de Deus, e há uma junção agora da alma com o Espírito. Estarão com Jesus, com novos céus e nova terra por toda a eternidade. E os que morreram sem Cristo ressuscitarão também todo no mesmo instante. E os que estiverem vivos sem Cristo, esses sofrerão a ira de Deus. Então, a igreja do Senhor passará pela grande tribulação, mas não passará pela ira de Deus, que são as taças. Ele vai dizer: e deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, aqueles que estão em todo o planeta, toda a população do mundo, vão adorar essa besta. Com exceção de quem? Dos que estão com o nome escrito no livro da vida. Então é por isso que nós dissemos que antes da fundação do mundo, antes que o mundo fosse criado, a Trindade teve uma preocupação muito grande com a salvação. Por quê? Porque Deus sabia que o homem ia pecar, claro. E ele tinha um plano de salvação através de Jesus. E ali Jesus veio, morreu no nosso lugar, levou sobre seus ombros os nossos pecados. Ele ali venceu a morte e o pecado, ele subiu aos céus, mandou o Espírito Santo. E aqueles que ouviram a palavra de Deus, que foram convencidos pelo Espírito Santo, regenerados, nasceram de novo, justificados pela fé em Jesus, e adotados como família de Deus, e selados pelo Espírito Santo, Deus já sabia por presciência aqueles que iam perseverar até o fim da jornada. Esses são os eleitos de Deus.
Esses são os eleitos de Deus. E esses já estão com o nome escrito no livro da vida. E esses jamais apostatarão da fé. Esses não vão jamais seguir adorar essa besta. Por hipótese nenhuma. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Ou seja, aqueles que estão com o nome escrito no livro da vida vão morrer, vão perseverar até o fim, mas não vão ceder, não vão apostatar da sua fé. Agora surge uma outra besta. É a besta da terra. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, diferentemente da outra que possuía 7 chifres. E diz que parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ou seja, mansinha como cordeiro, mas falava como dragão. Então, esse mesmo espírito do falso profeta, que é a besta da terra, é o falso profeta. Já existe no dia de hoje, desde o começo do primeiro século, quando Jesus veio. Lembra dos judaizantes que diziam que o evangelho de Paulo era incompleto? Muitos que não aceitaram a mensagem salvífica de Jesus. Quantos hoje estão pregando falsa doutrina dentro das igrejas, com seitas? Esses são os falsos profetas de hoje, enganando a muitos. Com a falinha mansa, como fosse cordeiro, mas por dentro é como dragão. Já estão vivendo o espírito desse falso profeta no dia de hoje. Desde a primeira vinda de Jesus, como aconteceu também com a besta do mar, que é o anticristo. A figura dele, o espírito dele já está entre nós, como também do falso profeta. Só que aqui agora é o último falso profeta que vai ser levantado. É o último. Que dará poderes para que o outro seja adorado. Ele diz, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. É ele que vai fazer com que a primeira besta seja adorada. Ele ou seja, é o poder religioso corrompido que vai acontecer. Cuja ferida mortal fora curada, que era a primeira besta que aconteceu isso. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que ele foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam imagem à besta, aquela que é ferida a espada sobreviveu. Então nós vamos lembrar aqui que na época de Nabucodonosor, ele fez uma estátua de ouro e ali ele pediu que todos os governadores, todos daquela província, viessem para adorar aquela estátua. Eles adoravam deuses pagãos, mas os amigos de Daniel ficaram ali em pé e não se curvaram diante daquela estátua. O que aconteceu ali? É que quem não se curvou perante aquela estátua foi lançado na fogueira ardente 7 vezes mais quente. Esse é o castigo de quem não se curvou perante aquela estátua da Nabucodonosor. Ali é uma simbologia do que vai acontecer na grande tribulação. Aconteceu com Daniel na cova dos leões, a mesma coisa. Ele não submeteu, ele não deixou de adorar. Então, esses aí é que os que estão selados, que não vão apostatar da fé. Então, essa estátua, um selo, qualquer coisa que vai acontecer, é no sentido que aqueles que não têm o Espírito Santo vão adorar essa besta. Eles foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem a falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, todo mundo na face da terra,
faz-lhes que seja dada certa marca sobre a mão ou sobre a fonte. É que vamos falar agora a questão do 666, a marca, que muitos entendem que é uma marca física na testa ou no braço, que não tem nada disso, irmãos. Vai ser um chip que você vai colocar na mão para poder comprar e tal. Não. O que aconteceu no primeiro século? Quando o primeiro anticristo foi levantado, com Nero, com Domiciano. Aqueles que não... Domiciano foi um rei que ele quis ser Deus ainda vivo. Tinha um templo para adorar Domiciano. Então nós vamos ver que aqueles que não adoravam Domiciano eram perseguidos. Não podia comprar, eram perseguidos, eram martirizados, eram exilados. Então sofreram muito, perderam seus empregos, porque não adoravam Domiciano, o Deus Domiciano. Aqui vai acontecer uma coisa parecida. Qual é a marca aqui? A marca aqui diz na mão e na fonte. Ele diz aqui, dado uma marca sobre a mão direita ou sobre a fonte. Ou seja, qual é a marca nossa, irmãos? A palavra de Deus diz que nós estamos selados com o selo do Espírito Santo. Nós não vamos, por hipótese nenhuma, se nós passarmos por esse momento, ceder. E aí a diferença é essa, que aqueles que estão marcados pelo inimigo vão fazer o que eles querem. Porque os lugares sagrados no mundo vão ser ocupados por essas pessoas. As igrejas, os templos vão ser ocupados por esse falso profeta. Para adorar a esse anticristo. E esses que estão lá adorando, eles têm todo... Pode comprar, pode comer livremente, pode fazer tudo. Agora, aqueles que não vão estar lá, vão ser perseguidos, vão ser odiados, vão ser mortos, não vão poder comprar, vão ser exonerados dos seus empregos. É muito sofrimento, é muita tribulação. Por isso que o nome diz grande tribulação. É isso que vai acontecer nesse período de grande tribulação. Ou para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca. A marca é aquele que mentalmente tem o inimigo dentro dele e ele vai fazer o que o anticristo quer. Essa é a marca. Vai adorá-lo, vai para o lugar que lá tem uma estátua para adorá-lo. É essa a marca que vai ter. Não é a marca física. Já a nossa do crente é o Espírito Santo, é o selo do Espírito Santo que vai impedir que nós venhamos a adorar esse anticristo. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria, no último, para concluir. Aquele que tem entendimento, calcula o número da besta, pois é o número de homem. Ora, esse número é 666. O que quer dizer com isso? Nós sabemos que o número da perfeição é 7. Mas o 6, ele vai tentando chegar ao 7. E ele nunca chega ao 7. Então, ele é um número imperfeito. Então, por isso que aí, esse número é 666, porque ele nunca chega à perfeição. Então, esse texto ele é muito rico, porque nós vamos entender que dentro da grande tribulação, na metade da última semana de Daniel, a igreja estará dentro da grande tribulação, ela passará pela grande tribulação, mas nesse momento, quando é bem pertinho, Jesus volta, Jesus arrebata a igreja, ressuscita os mortos em Cristo e estarão com ele por toda a eternidade. E todos aqueles que adoraram essa besta, juntamente com ela, com todos os ímpios, aqueles que morreram sem Cristo, estiverem vivos, todos serão lançados no lago de fogo, juntamente com a morte e com o inferno. Com a morte por quê? Porque lá é muito sofrimento e vão querer morrer e não podem. Então, esse é um livro tremendo, ele é um livro de esperança. Por isso nós dizemos que Apocalipse é um livro que nos dá esperança, nos dá conforto para aqueles que estão selados com o selo do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe sempre.